o ministro do Trabalho e do Emprego, Brizola Neto, e também o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que também avalia os 3 meses de implantação do programa Brasil Mais Seguro. Eu quero iniciar essa coletiva convidando... Passados agora, que o senhor recebeu recentemente, o senhor avalia que dentro de 3 meses estava dentro das expectativas do Estado, e para a ministra eu queria que a senhora falasse sobre esse programa, que é definitivamente e de forma concreta uma das primeiras políticas públicas integradas de vários ministérios, com várias ações, destinada à população negra. Qual a representatividade desse projeto, desse programa? Eu começo? O Juventude Viva, ele não é o primeiro programa governamental para a população negra, mas sem dúvida alguma é o primeiro programa governamental voltado para a juventude negra. É exatamente por isso que ele assume, do ponto de vista político, um papel tão importante, até porque ele transforma em ações governamentais e, no limite, ele institucionaliza um aspecto que sempre esteve presente na reivindicação dos movimentos negros e que agora nós criamos dentro do Estado as condições para responder. O programa ele nos desafia, enquanto governo, nas 3 esferas, a fazer um tipo de trabalho que é um trabalho articulado com diversas áreas. Portanto, ele ganha muito do ponto de vista daquilo que nós pretendemos como aquilo que eu chamo de a segunda geração de políticas sociais que está sendo feita dentro do governo da presidenta Dilma, que é exatamente a possibilidade de um programa que ataque diretamente as desigualdades, né? E, no caso, as desigualdades raciais. Portanto, o Juventude Viva, ele se coloca para nós hoje como aquele que terá a possibilidade de apontar, eu acredito, dentro do governo como um todo, qual é o tipo de caminho que tem que ser perseguido para que, para além de termos já ao longo do tempo superado índices de pobreza, melhorado índices de desigualdade social e de renda, que nós possamos também fazer das nossas políticas uma forma de acabar com a desigualdade racial. Tiago, senhoras e senhores, mais uma vez, com muita honra para nós alagoanos, recebemos do governo federal o lançamento de um programa importante em nível nacional. O primeiro deles, há um ano atrás, a própria presidenta Dilma fez questão de vir a Alagoas lançar o Água para Todos em Arapiraca. Em nível de Brasil, o programa foi lançado aqui em Alagoas. Depois tivemos o Brasil Mais Seguro, também um programa de âmbito nacional, lançado em Alagoas, uma experiência piloto, bem sucedida, completa hoje 3 meses. O plano está se mostrando como nós nos dispusemos a isso, irreversível, definitivo, bem sucedido, com números que superam, Tiago, a expectativa, mas também nos aumenta a responsabilidade para manter esse mesmo diapasão de esforço numa parceria muito bem construída, governo federal, governo do Estado e as instituições de todos os poderes e também da sociedade civil, numa construção e dos parlamentos municipais, estadual e federal do governo do Estado de Alagoas, numa parceria muito importante. E hoje o Juventude Viva, que vem dar retaguarda para o Brasil Mais Seguro, porque nós sabemos que o pano de fundo da exposição dos jovens ao vício, à violência, é a questão
social, pelo menos é o pano de fundo que tem as cores mais fortes. E o Juventude Viva vem justamente nesse foco para que os nossos jovens, principalmente os jovens negros, mas todos os nossos jovens necessitados, tenham condições de ocupar o seu tempo de uma forma construtiva, produtiva, e daí as ações as mais variadas e, portanto, tantos ministérios aqui presentes, porque é um conjunto, é um elenco de ações que são muito importantes para que a gente tenha a médio e longo prazo os resultados que nós queremos. Alagoas, muito brevemente, deixará de ter um indicador que é vergonhoso para todos nós, de o estado mais violento do Brasil. Quero lembrar que nós éramos também, há poucos anos atrás, o estado que tinha o maior índice de mortalidade infantil do Brasil. E hoje já estamos em 11º lugar e a mortalidade infantil continua caindo. Superamos todas as metas estipuladas pelo presidente Lula quando lançou o programa para a redução da mortalidade infantil. Assim como também superamos as cotas do Minha Casa Minha Vida. Já por 3 anos seguidos, Alagoas é um dos 2 estados do Brasil que superou a cota do Minha Casa Minha Vida. Enfim, estamos revertendo todos esses indicadores que vão de apoio ao Brasil mais seguro, que visa a paz. O plano que nós pretendemos tem uma abrangência nacional, mas dentro, claro, das nossas possibilidades de execução. Nós começamos com esse projeto piloto em Alagoas e a ideia é, já no início do ano que vem, nós estendermos para outros estados. É evidente que isso exige uma parceria com governadores, com prefeitos. Nós já estamos iniciando as análises em relação a que estados nós vamos já, no início do ano que vem, estender o programa. Provavelmente devam ser estados do próprio Nordeste, claro, dentro da análise da mancha de violência que nós temos. Provavelmente são estados do Nordeste que nós vamos estender o que está acontecendo aqui em Alagoas. Mas é claro, isso passa por uma necessária pactuação com o Estado, porque como houve aqui em Alagoas, aqui houve da parte do governador Teotônio Vilela uma total ação nesse plano, com recursos, com contrapartida sendo cumprida fielmente, e, portanto, sem esta possibilidade, sem esta ação integrada, nós não conseguimos fazer um plano com o Brasil mais seguro. Então, isso exige toda uma pactuação que nós estamos iniciando a planejar para que possa ser feita e lançada no início do ano que vem. Nenhum Estado brasileiro, nenhum está dentro de um nível de violência, dentro da faixa adequada, dentro dos padrões internacionalmente estabelecidos. Mas, nesse ranking triste de violência, Alagoas despontou como o estado mais violento do Brasil. Essa foi a razão pela qual nós optamos por fazer um contato com o governador Teotônio Vilela para que pudéssemos lançar o projeto piloto aqui. Mas é claro que se não houvesse uma concordância com o governador, um compartilhar de ações, nós não poderíamos ter lançado aqui. Então, a escolha de Alagoas foi determinada por esses critérios. Primeiro, por ser o estado mais violento do Brasil. E segundo, por haver uma compreensão e uma parceria aceita pelo governador nesse caso. Esses foram os critérios pelos quais nós escolhemos Alagoas. O que fazer? O que nós estamos fazendo? Em primeiro lugar, aparelhando, treinando, capacitando, de maneira que possamos ter um sistema policial mais eficiente. Nós estamos aprimorando uma série de questões, inclusive do plano da perícia, que é indispensável para a investigação criminal. Estamos associando o Plano Brasil Mais Violento com um outro plano, que é o plano CRAC, é possível vencer, onde nós trabalhamos com a ideia de polícia de proximidade, com câmeras de televisão, com vídeo monitoramento permanente, isso integrado às estruturas do governo do Estado, que abriu concursos públicos, está investindo em equipamentos. Então, portanto, é um projeto amplo em que uma série de medidas estão sendo feitas na área de segurança pública. Agora, outras medidas com projetos integrados dos ministérios estão sendo acopladas à situação, e aí eu peço então que a CEPIR possa rapidamente, e a Secretaria-Geral da Presidência. Integração, como o ministro Cardoso falou, tem colocado um conjunto de ações no campo da segurança pública, mas nós precisamos ter um trabalho também de prevenção à violência com a juventude, que é a mais atingida
né, pela violência no Brasil. Então, o nosso esforço é, de maneira complementar ao Brasil mais seguro, né, garantir o acesso dos jovens. O plano não é fechado somente para jovens negros, nós vamos focar os territórios e esses jovens, né, com certeza esse conjunto de equipamentos que nós vamos estar construindo nos territórios mais vulneráveis vão beneficiar inclusive a comunidade local. Então, vai para além, obviamente, do acesso dos jovens, mas a gente acredita que a possibilidade de redução, de fato, dos indicadores de violência e de homicídios vão se dar a partir de uma ação conjunta de segurança cidadã e também ampliação de direitos e oportunidades que envolvem, na agenda da Juventude Negra, do Plano Juventude Viva, ações no campo da educação, esporte, cultura, trabalho, participação dos nossos jovens, saúde. Então, envolve um conjunto de ações, até campanhas públicas de sensibilização da sociedade, de discussão, enfrentamento do racismo, do preconceito geracional, porque ainda há, infelizmente, uma lógica muito forte de os jovens serem vistos como um problema, os jovens negros são vistos como um problema duas vezes. Então, a gente também tem que enfrentar no campo objetivo, com a garantia de direitos e políticas, e no campo subjetivo, o enfrentamento a esse problema do racismo e do preconceito geracional. Então, a gente acha que essas duas ações coladas são extremamente importantes para a reversão desses indicadores. Mas tem a ver com uma ação que aconteceu ontem em São Paulo, o assassinato do Cabo Bruno. Eu gostaria que o senhor dissesse o que é que o senhor está sabendo exatamente dessa situação e se há a possibilidade da Polícia Federal entrar no caso, enfim. Não posso, obviamente, me posicionar a respeito. É uma questão que está, a priori, afeta a Polícia do Estado de São Paulo. Por óbvio, a Polícia Federal está... O Estado não está sob intervenção federal, você sabe disso, todos sabem disso. E a ministra Carmen Lúcia não usou essa expressão. Alguém pode ter falado isso aqui. Elizabeth Carvalho, vice-presidente do A ministra Carmen Lúcia não falou isso. não falou isso. O que aconteceu em relação a esses municípios é que o Tribunal Regional Eleitoral, ele... É importante, a tua primeira pergunta tem uma dimensão importante que ela exige uma reflexão. Um equívoco nós imaginamos que o crime ou que a criminalidade tem uma única causa. A criminalidade, ela decorre de várias causas complexas que se interagem, que em certas situações têm peso diferente, inclusive. Em linhas gerais, nós podemos dizer que a exclusão social é uma causa óbvia, evidente de criminalidade. Nós podemos dizer que o consumo de drogas e o tráfico de drogas é uma outra causa evidente de criminalidade. Nós podemos dizer que o preconceito, né, como o racismo, por exemplo, é uma forma geradora de criminalidade. Podemos dizer também... Sim, mas como eu disse, essas causas se interpenetram, né? Quer dizer, em certas regiões você tem peso maior de uma, peso de outra. A impunidade, uma outra causa efetiva de criminalidade. Bem, para fazer um plano, como é que você age? Você tem que fazer um diagnóstico. Logo que o governador Teotônio Vilela nos procurou, e eu me lembro que ele nos procurou, eu não era nem ministro da Justiça e não tinha sido nem indicado para o ministro da Justiça, era um governo de transição. Verdade. Né, em que havia uma coordenação do governo de transição e que eu pertencia a essa coordenação junto com o Antônio Palocci, junto com o presidente do PT da época, o Zé Eduardo Dutra, que injustamente foram chamados os três porquinhos, eu não consigo entender o porquê. Mas, na época, o governador Teodoro Vilela nos procurou na transição e como, obviamente, a minha área pegava um pouco esses aspectos de segurança pública, eu atendi e, desde então, ele mencionou os grandes ganhos que o governo do Estado de Alagoas tinha tido, o governo Lula, mas que é necessário dar um salto adiante. Logo depois, eu fui indicado ministro da Justiça, o governador Teodoro Vilela me procurou, foi um dos primeiros governadores que eu recebi, falou, lembra que nós conversamos do governo de transição? Pois bem, agora seja o ministro da Justiça. E aí nós decidimos fazer, logo no começo do governo apresentativo, um colóquio aqui, que talvez muitos de vocês vão se lembrar, em que nós trouxemos vários especialistas, estudiosos de segurança pública, para, a partir de dados previamente coletados, pudessem fazer uma análise. Como resultado desse colóquio, nós percebemos algumas coisas importantes, que existiam várias causas, evidentemente, que incidiam na criminalidade aqui em Alagoas, a exclusão social, todas essas incidiam, não é verdade? Mas que nós tínhamos tido, durante o governo do presidente Lula, uma forte redistribuição de renda também aqui. Ou seja, se imaginava que, em tese, a redistribuição de renda pelos programas sociais que se verificaram em Alagoas teria que ter tido uma queda da criminalidade. E, ao contrário, ela tinha subido.
Então, isso nos levou a perceber que havia outros fatores incidindo. E sem prejuízo das políticas sociais, sem prejuízo de todas as políticas, uma causa foi detectada que era a impunidade. Nós tínhamos muitos inquéritos parados, nós não tínhamos um sistema de perícia adequado. Eu não me recordo, mas a Regina pode me ajudar. Quantos inquéritos estavam parados? 6 mil? 10 mil inquéritos sem autoria. Então, eram coisas que mostravam que a situação de impunidade era um dos fatores que pesava no Estado. Então, o que nós fizemos? Desenvolvemos um plano onde, evidentemente, as políticas sociais também entram, onde as políticas focadas, como no caso o Jovem Negro, entrariam, mas nós tínhamos que adequar, primeiro, em caráter emergencial, o aparelho de segurança pública do Estado. Foi aí que nós, então, passamos, dentro de uma avaliação comum, alguns pontos, alguns requisitos que seriam necessários para nós desenvolvermos um plano. Por exemplo, eu não poderia desenvolver um plano de segurança pública se eu não soubesse onde acontecem os homicídios. Claro? E era necessário, portanto, que o Estado, previamente, desenvolvesse um sistema de informação criminal capaz de nos permitir um diagnóstico. E o governador fez isso. De tal maneira, e o secretário está aqui, fez um trabalho magnífico, nós começamos a ter um mapa de onde aconteciam os homicídios e começamos a fazer a leitura. Estava claro que cerca de 60% dos homicídios do Estado aconteciam em 2 cidades, Maceió e Arapiraca. Então nós tínhamos que focar nessas cidades no plano. E foi aí que nós esboçamos o plano, sentamos com o governador, foram muitas reuniões técnicas em que discutimos a contrapartida. Ele assumiu o compromisso de abrir concursos públicos, o que fez, de criar uma delegacia especializada em homicídios, o que fez, de tratar do problema da perícia numa situação que permitisse termos perícias eficientes. Nós, em contrapartida, passamos equipamentos, capacitamos o pessoal, mandamos a Força Nacional, o governador comprou um helicóptero, enquanto o helicóptero não chega, nós até pedimos para ele lembrar que antecipasse, mandamos helicópteros de outros estados que estão apoiando. E, sim, isso foi uma coisa integrada. Foi essa a perspectiva que se seguiu, tá certo? O que mostra a redução que vem acontecendo. 35% de queda de homicídio em Arapiraca em 90 dias, 15% em Alagoas, é uma coisa... Nós não esperávamos isso, quero falar assim com toda a franqueza. E a tendência, dentro dos nossos estudos, é que a coisa melhore, não é? Inclusive, na hora que tiver implantado toda a estrutura que nós estamos efetivando, eu acho que isso cai. Agora, isso é um dos fatores, né? É o fator impunidade. Há outros fatores que pesam. E aí que entram os outros programas que estão sendo agora implementados, como esse do Jovem Negro. Quer dizer, nós estamos atacando a criminalidade em todas essas causas, porque ele tem causas complexas. E a segunda pergunta que você faz, acho que é uma pergunta interessante. Por que Alagoas? Razão muito clara. Era o estado mais violento do país. Ok? Ok? Porque deu Vilela. Porque o governador do Vilela é Alagoas. O governador não é violento. Ao que sei. E mais, são 2 aspectos. Se tivesse um governador aqui que não dialogasse e que tivesse uma arrogância no conversar com o governo federal, porque somos de partidos diferentes, não teria sido feito o plano aqui. São 2 pressupostos. Um é o objetivo. Qual é o objetivo? Eu não vou começar um programa por um estado que não é o mais violento, porque senão eu teria que explicar o porquê e seria irrazoável. Qual é o segundo? Se o governador não sentasse e falasse, olha, eu vou colocar dinheiro, eu vou me empenhar, eu vou fazer, não daria para ser Alagoas, nós passaríamos no segundo da lista. Espírito Santo. Tá certo? Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Mas falou isso na minha sala várias vezes. Eu quero ser fiscalizado, eu quero ser monitorado. Porque eu falei, olha, nós não vamos mais, porque era um dos problemas que nós tínhamos. Muitas vezes o governo federal passa para estados recursos e não tem como medir o resultado. Então, o que nós falamos? Nós precisamos de indicadores, precisamos de avaliações para correção de rumos, para melhorar, etc. O governador só topa isso, só vai se sentir suscetibilizado se nós fizermos monitoramento. Ele falou, pelo contrário, vocês me ajudam fazendo isso. Então, na verdade, em que pese eu considero o Antônio Vilela hoje um amigo sincero, quer dizer, diferentes políticos da parte, é um amigo. Não foi a questão da amizade, da minha simpatia por ele, dele por mim, que determinou isso. Foram critérios objetivos. Quais são os critérios objetivos? O primeiro é o estado mais violento. O segundo, o governador falou, eu quero fazer. E vou querer monitoramento, nós estamos juntos, comprou a ideia do plano, deu ideias muito boas para o plano também. Então, é por isso, tá certo? Ou seja, a escolha de Alagoas não se deu por situações subjetivas, mas muito bem objetivas, portanto, literalmente republicanas. Só complementando,
É importante, a tua primeira pergunta tem uma dimensão importante que ela exige uma reflexão. É um equívoco nós imaginarmos que o crime ou que a criminalidade tem uma única causa. A criminalidade, ela decorre de várias causas complexas que se interagem, que em certas situações têm peso diferente, inclusive. Em linhas gerais, nós podemos dizer que a exclusão social é uma causa óbvia, evidente de criminalidade. Nós podemos dizer que o consumo de drogas e o tráfico de drogas é uma outra causa evidente de criminalidade. Nós podemos dizer que o preconceito, né, como o racismo, por exemplo, é uma forma geradora de criminalidade. Podemos dizer também... Sim, mas como eu disse, essas causas se interpenetram, né? Quer dizer, em certas regiões você tem peso maior de uma, peso de outra. A impunidade, uma outra causa efetiva de criminalidade. Bem, para fazer um plano, como é que você age? Você tem que fazer um diagnóstico. Logo que o governador Teotônio Vilela nos procurou, e eu me lembro que ele nos procurou, eu não era nem ministro da Justiça e não tinha sido nem indicado para o ministro da Justiça, era um governo de transição, né? Em que havia uma coordenação do governo de transição e que eu pertencia a essa coordenação junto com o Antônio Palocci, junto com o presidente do PT da época, o Zé Eduardo Dutra, que injustamente foram chamados os três porquinhos, eu não consigo entender o porquê. Mas, na época, o governador Teodoro Vilela nos procurou na transição, e como, obviamente, a minha área pegava um pouco esses aspectos de segurança pública, eu atendi, e desde então ele mencionou os grandes ganhos que o governo do Estado de Alagoas tinha tido do governo Lula, mas que é necessário dar um salto adiante. Logo depois eu fui indicado ministro da Justiça, o governador Teodoro Vilela me procurou, foi um dos primeiros governadores que eu recebi, falou, lembra do que nós conversamos do governo de transição? Pois bem, agora seja o ministro da Justiça. E aí nós decidimos fazer, logo no começo do governo apresentativo, um colóquio aqui, que talvez muitos de vocês vão se lembrar, em que nós trouxemos vários especialistas, estudiosos de segurança pública, para, a partir de dados previamente coletados, pudessem fazer uma análise. Como resultado desse colóquio, nós percebemos algumas coisas importantes, que existiam várias causas, evidentemente, que incidiam na criminalidade aqui em Alagoas, a exclusão social, todas essas incidiam, na verdade. Mas que nós tínhamos tido, durante o governo do presidente Lula, uma forte redistribuição de renda também aqui. Ou seja, se imaginava que, em tese, a redistribuição de renda pelos programas sociais que se verificaram em Alagoas teria que ter tido uma queda da criminalidade. E, ao contrário, ela tinha subido. Então, isso nos levou a perceber que havia outros fatores incidindo. E, sem prejuízo das políticas sociais, sem prejuízo de todas as políticas, uma causa foi detectada, que era a impunidade. Nós tínhamos muitos inquéritos parados, nós não tínhamos um sistema de perícia adequado. Eu não me recordo, mas a Regina pode me ajudar. Quantos inquéritos estavam parados? 6 mil? 10 mil inquéritos sem autoria. Então, eram coisas que mostravam que a situação de impunidade era um dos fatores que pesavam no Estado. Então, o que nós fizemos? Desenvolvemos um plano onde, evidentemente, as políticas sociais também entram, onde as políticas focadas, como no caso o Jovem Negro, entrariam, mas nós tínhamos que adequar, primeiro, em caráter emergencial, o aparelho de segurança pública do Estado. Foi aí que nós, então, passamos, dentro de uma avaliação comum, alguns pontos, alguns requisitos que seriam necessários para nós desenvolvermos um plano. Por exemplo, eu não poderia desenvolver um plano de segurança pública se eu não soubesse onde acontecem os homicídios. Claro? E era necessário, portanto, que o Estado, previamente, desenvolvesse um sistema de informação criminal capaz de nos permitir um diagnóstico. E o governador fez isso. De tal maneira, e o secretário está aqui, fez um trabalho magnífico, nós começamos a ter um mapa de onde aconteciam os homicídios e começamos a fazer a leitura. Estava claro que cerca de 60% dos homicídios do Estado aconteciam em 2 cidades, Maceió e Arapiraca. Então nós tínhamos que focar nessas cidades no plano. E foi aí que nós esboçamos o plano, sentamos com o governador, foram muitas reuniões técnicas, em que discutimos a contrapartida. Ele assumiu o compromisso de abrir concursos públicos, o que fez, de criar uma delegacia especializada em homicídios, o que fez, de tratar do problema da perícia, numa situação que permitisse termos perícias eficientes. Nós, em contrapartida, passamos equipamentos, capacitamos o pessoal, mandamos a Força Nacional, o governador comprou um helicóptero, enquanto o helicóptero não chega, nós até pedimos para ele livrar, que antecipasse, mandamos helicópteros de outros estados que estão apoiando, e sim, isso foi uma coisa integrada. Foi essa a perspectiva que se seguiu, tá certo? O que mostra a redução que vem acontecendo. 35% de queda de homicídio em Arapiraca em 90 dias, 15% em Alagoas, é uma coisa
nós não esperávamos isso, deve falar assim com toda a franqueza. E a tendência, dentro dos nossos estudos, é que a coisa melhore, não é? Inclusive, na hora que tiver implantado toda a estrutura que nós estamos efetivando, eu acho que isso cai. Agora, isso é um dos fatores, né? É o fator impunidade. Há outros fatores que pesam. E aí que entram os outros programas que estão sendo agora implementados, como esse do Jovem Negro. Quer dizer, nós estamos atacando a criminalidade em todas essas causas, porque ele tem causas complexas. E a segunda pergunta que você faz, acho que é uma pergunta interessante. Por que Alagoas? Razão muito clara. Era o estado mais violento do país. Ok? Ok? Que deu Vilela. Porque o governador do Jardim Alagoas. O governador não é violento. Ao que sei. E mais, são dois aspectos. Se tivesse um governador aqui que não dialogasse e que tivesse uma arrogância no conversar com o governo federal, porque somos de partidos diferentes, não teria sido feito o plano aqui. São dois pressupostos. Um é o objetivo. Qual é o objetivo? Eu não vou começar um programa por um estado que não é o mais violento, porque senão eu teria que explicar o porquê e seria irrazoável. Qual é o segundo? Se o governador não sentasse e falasse, olha, eu vou colocar dinheiro, eu vou me empenhar, eu vou fazer, não daria para ser Alagoas, nós passaríamos no segundo da lista. Espírito Santo. Tá certo? Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Mas falou isso na minha sala várias vezes. Eu quero ser fiscalizado, eu quero ser monitorado. Porque eu falei, olha, nós não vamos mais, porque era um dos problemas que nós tínhamos. Muitas vezes passa para estados recursos e não tem como medir o resultado. Então, o que nós falamos? Nós precisamos de indicadores, precisamos de avaliações para correção de rumos, para melhorar, etc. O governador só topa isso, só vai se sentir suscetibilizado se nós fizermos monitoramento. Ele falou, pelo contrário, vocês me ajudam fazendo isso. Então, na verdade, em que pese eu considero o Antônio hoje um amigo sincero, quer dizer, veja os políticos da parte, é um amigo. Não foi a questão da amizade, da minha simpatia por ele, dele por mim, que determinou isso. Foram critérios objetivos. Quais são os critérios objetivos? O primeiro é o estado mais violento. O segundo, o governador falou, eu quero fazer. E vou querer monitoramento, nós estamos juntos, comprou a ideia do plano, deu ideias muito boas para o plano também. Então, é por isso, tá certo? Ou seja, a escolha de Alagoas não se deu por situações subjetivas, mas muito bem objetivas, portanto, literalmente republicanas. Só complementando, ao longo desse convívio, uma relação de muita confiança. A confiança é fundamental. Um dia, o ministro Zé Eduardo e a secretária Regina Mick me fizeram a seguinte pergunta. O plano é para valer. Alagoas é um estado complicado, tem uma montanha de inquéritos aí que precisam ser revistos. E esses inquéritos? E o daqui para frente também. E se acontecer alguma implicação com um correligionário do governador, ou um amigo do governador, ou um parente, nós precisamos ter isso muito claro, porque o programa vai entrar muito firme. Eu disse, é isto mesmo que eu quero. Eu não tenho compromisso com o erro de seu ninguém, nem com os meus, quanto mais o de quem quer que seja. Então, esta confiança é muito importante para que um plano dessa natureza possa passar. Bem, como último... Dá licença, dando suporte, digamos assim, à fala do ministro da Justiça em relação a essa questão dos fatores, né, que estão envolvidos nesses índices ou nessas taxas de violência no Estado ou em qualquer lugar do Brasil. Para dizer o seguinte, que com relação à morte de jovens negros, só existe uma exceção que nós não conseguimos ainda saber o que a determina, em termos de você ter sempre uma vitimização maior de negros por assassinato em qualquer lugar do Brasil, independentemente dos índices de pobreza. Obviamente, você vai ter no sul do país estados onde a pobreza é menor, onde a taxa de homicídio, de uma maneira geral, é menor, mas você vai ter, ao mesmo tempo, uma taxa de homicídio extremamente mais pronunciada
no interior da população negra. Então, eu acho que esse aspecto é extremamente importante de ser levantado. As condições, digamos assim, de discriminação a que a população negra, especialmente os jovens, estão sujeitos, elas não têm ligação direta, elas podem ser agravadas, mas não têm ligação direta com a pobreza. Então, nesse sentido é que eu considero também importante que nós, já desde esse primeiro momento, nessa experiência de Alagoas, também tragamos essa dimensão, que é a dimensão racial das vítimas, como um fator importante no trabalho de superação dos índices. Até um dado complementar, é que no Brasil se tem muita dificuldade de estudar segurança. Por quê? Porque os dados não são seguros. Nós, através de um projeto de lei, criamos o Cinesp para ter dados seguros que permitam fazer estudos. Alagoas montou o seu sistema, que vai estar incorporado ao Cinesp, para que possa fazer esses estudos. Então, nós temos que fazer isso em todos os estados brasileiros. Por que, por exemplo, no Paraná, proporcionalmente, morrem menos negros e mais brancos, o que não é uma realidade brasileira. São estudos que nós temos que fazer para poder atacar o crime de uma forma direta. De codificar. Por quê? Porque há um custo operacional em curso. Eu tenho diárias que são pagas para a Força Nacional, eu tenho uma série de situações que foram empenhadas e que não foram ainda desembolsadas ou contratadas, que estão em curso. Então, eu não tenho, nesse momento, como te dar uma fotografia desse gasto. Eu peço desculpas, mas uma coisa que eu tenho insistido muito em matéria de segurança pública é o seguinte: em geral, a sociedade, os órgãos de imprensa, legitimamente nos perguntam quanto de dinheiro vem. Eu posso dizer o seguinte: você pode jogar uma montanha de dinheiro e não ter resultado nenhum. O que é mais importante do que a quantificação financeira, eu posso mandar 5 bilhões para um Estado e não ter resultado nenhum em segurança pública. Quando eu não tenho plano, quando eu não tenho gestão, quando eu não